Olá pessoal, tudo certo? Então, devido a essa pandemia de Covid-19 que estamos tendo no momento, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês compreenderem como é o diagnóstico da Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Então, esse diagnóstico ele se inicia principalmente pelo profissional da saúde, onde ele vai observar o quadro respiratório agudo do paciente, se ele tem febre, tosse, dor de garganta ou coriza. Ainda, o profissional observa se existe desconforto respiratório, dificuldade para respirar, observa a saturação do oxigênio e ainda a coloração dos lábios ou do rosto, se ela se apresenta azulada. Observa também o histórico de contato próximo dos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. Então, os testes laboratoriais, principalmente utilizados para o diagnóstico, são os testes imunológicos, que detectam ou não a presença de anticorpos ou antígenos, e o teste de biologia molecular, o RT-PCR em tempo real. Então, o teste rápido que detecta o antígeno, ele, como o nome já diz, o resultado dele é rápido, em questão de minutos. Ele é ideal para a fase aguda da doença e a amostra que é coletada nesses casos é um suave de nasofaringe. O problema desse teste é que ele apresenta baixa sensibilidade e especificidade. Então, como é que é esse teste? Ele é esse aparato aqui, onde ele contém uma lâmina de nitrocelulose, que é como se fosse um papel aqui, que quando reage com a amostra, ele apresenta uma indicação visual. Então, aqui, a indicação do controle, que é necessária para todas as amostras, e, no caso aqui, o teste que deu positivo nesse caso. O outro teste rápido que detecta anticorpos, ele também dá o resultado em questão de minutos. Ele detecta os anticorpos, geralmente IgM e IgG, e através disso é possível observar uma diferenciação das fases aguda e convalescente com esse teste. A amostra utilizada nesse caso é sangue, e para maior sensibilidade desse teste, é importante realizar após 10 dias do início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que, com a produção de anticorpos no organismo, só ocorre depois de um período mínimo após a exposição do vírus. Então, como esse gráfico aqui mostra, existe uma produção de IgM, imunoglobulina M, e depois ela decai, e logo após o início da produção da IgM, existe a produção da IgG, e ela se mantém. Então, através desse teste, é possível observar a diferença dessas fases, aguda e convalescente. O importante desse teste é isso. Mas nem todas as pessoas que têm infecção pelo SARS-CoV-2 vão desenvolver anticorpos detectáveis pelas metodologias disponíveis, principalmente aquelas que apresentam um quadro de sintomas leves ou que nem apresentam sintomas. Assim, pode haver resultados negativos na sorologia, mesmo em pessoas que tiveram o Covid-19 positivo por PCR. Então, o teste de PCR em tempo real, ele é o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19 e ele detecta o RNA do vírus. Então, como que ele se procede? Primeiro, a gente tem a coleta da amostra, depois a extração do RNA, a transformação desse RNA viral em DNA. O DNA ele é amplificado e, se houver material genético do SARS-CoV-2, na amostra, sondas específicas vão detectar sua presença e vão emitir um sinal. Esse sinal ele é captado pelo equipamento e traduzido em resultado positivo. Esse teste, ele é geralmente pela solicitação do médico que ele é feito. A amostra utilizada nesse caso é uma secreção de nasofaringe e a coleta é interessante que seja feita a partir do 3º dia após o início dos sintomas e até o 10º dia, porque depois do final desse período a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou seja, esse teste de RT-PCR identifica o vírus no período que ele está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada, que seria distanciamento social, internação ou outro procedimento pertinente em cada caso.
Então, pessoal, era isso. Resumidamente, os principais métodos utilizados para o diagnóstico da Covid-19. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.